Olá, vamos para mais uma aula de História e hoje a nossa aula de História é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá na sua atividade, que foi proposta, ele está esse texto aqui. Esse texto foi retirado da página 69 do seu livro didático. No momento, vocês não estão com o livro didático, porque nós estamos tendo aulas remotas, Você ainda não está com ele em mãos. Então, o texto é o mesmo que está lá. Eu coloquei o texto aqui hoje para que nós possamos ler juntos, a tia Helene explicar o conteúdo. E quando a gente terminar de explicar o conteúdo, eu vou explicar as atividades também, tá bom? Então, vamos lá. História, quinto ano, professora Eliane, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para a gente falar sobre os direitos humanos, nós precisamos voltar lá na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que envolveu quase todos os países do mundo, de uma forma ou de outra, foram períodos de crise econômica, muitas pessoas morreram, muitos países ficaram o caos, que foi o caso do Japão, que jogaram 2 bombas atômicas dentro do território japonês. Então, assim, para que não houvesse mais esse tipo de guerra, para que não houvesse mais esse tipo de crime contra a humanidade, foi criado a Declaração dos Direitos Humanos, certo? Então, aqui no texto seu começa assim, em 1948, representantes de diversos países reunidos na ONU escreveram um importante documento, a Declaração dos Direitos Humanos. Eram pessoas com línguas, religiões, costumes diversos, mas que tinham em comum os seguintes desejos. Qual era o desejo desses representantes, desses vários países que reuniram, na ONU para fazer a Declaração dos Direitos Humanos? Que não houvesse mais guerra ao redor do mundo. Que ninguém mais fosse maltratado ou perseguido por sua cor, religião ou opinião política. Agora vem aqui os artigos que a tia Eliane deixou aqui bem destacado, que é alguns artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, o que aconteceu? A Segunda Guerra Mundial, quando ela acabou, deixou várias mortes. Vamos voltar lá um pouquinho. Então, quando fala assim, que não houvesse mais guerras ao redor do mundo, é que não houvesse um conflito, como foi a Segunda Guerra Mundial. E que ninguém mais fosse maltratado ou perseguido pela sua cor, religião ou opinião política. O que quer dizer isso? Quando Hitler e os nazistas estavam no poder na Alemanha e desencadeou toda essa Segunda Guerra, o nazismo ele foi tomando forma dentro da Alemanha e foi chegando em outros países também. Então, o que acontecia? As pessoas de cor, que eram negras, eram perseguidas. As pessoas de religião diferente, no caso dos judeus, também foram vários judeus, milhares, vamos dizer assim, mortos, pelos nazistas. Eles tinham uma perseguição muito grande. E a política do nazismo era fazer uma nação ariana, perfeita, branca, alemã. Então, todos os outros países que não enquadravam dentro dessa raça branca, ariana, perfeita, eram perseguidos. Tia Eliane, mas e nós no Brasil? Nós, para os nazistas, se chegasse, invadir o território brasileiro, nós íamos ser perseguidos e íamos ser mortos, assim como os judeus foram. Porque nós, para eles, não éramos nada. Então, ele tem que deixar bem claro isso. E opinião política, quem discordasse, das ideias de Hitler, das ideias do nazismo, eram perseguidos. Depois a tia Eliane, no final dessa aula, vai deixar um link de um filme que vocês possam assistir no final de semana com a família de vocês. Para vocês verem tanto que é interessante esse filme. Tá certo? Então, agora vamos ao artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em direitos, são dotados de razão
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. O que quer dizer isso, gente? Que todo ser humano, ele nasce livre. Ninguém tem o direito de prender ninguém. A não ser que a pessoa cometa um crime, ele seja julgado e aí ele vai ser encarcerado, que é o caso dos presídios, onde estão os presos. Mas mesmo os presos lá dentro, eles têm o direito deles. Outra coisa, todas as pessoas são dotadas de razão, ou seja, ela tem a capacidade de pensar, de agir por si mesmo. E deve agir em relação uns aos outros com fraternidade. O que quer dizer fraternidade? Ser fraterno com o outro é você se colocar no lugar do outro. Sentir a dor que o outro sente. Vamos lembrar agora a Páscoa. Várias igrejas, várias denominações, escolas, né, fizeram uma campanha para arrecadar cesta básica para as famílias de Iporá que não está tendo condição de se alimentar. As organizações, elas estão se organizando para isso, as organizações não governamentais. Então, isso aí é ser fraterno. Eu pensar, ó, nessa pandemia, a tia Irene está trabalhando, eu estou recebendo o meu salário, mas tem gente que não está podendo trabalhar, porque o comércio fecha, ou perdeu o emprego, mas ele também tem direito a se alimentar. Isso é ser fraterno, tá certo? Um exemplo. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Não tem. Tanto é que se eu mato uma pessoa, isso é crime e eu vou ser julgado e vou ser preso por isso. Pelo menos é a lógica da lei. Liberdade. Eu tenho a liberdade de ir e vir, desde que eu não coloque a vida do outro em risco. Isso aqui está sendo muito falado nesses dias de pandemia. Quando as pessoas falam assim, ó, fique em casa. Ah, por que o governo não proíbe esse povo de ficar andando? O governo, ele não tem autoridade para proibir ninguém de ir e vir. Porque é um direito que o cidadão tem. O que ele pode fazer é conscientizar você a ficar na sua casa, a não ir, a não sair sem necessidade, certo? Segurança pessoal. O que é segurança pessoal? É você não colocar você em situação de risco. Uma outra pessoa te colocar numa situação de risco. Não é ter um segurança, um guarda-costas, não é isso não. É você poder andar pela rua e não ser assaltado. É você poder sair da sua casa e ninguém entrar nela e roubar a sua casa, certo? É você, criança, ter um adulto do seu lado na hora do perigo, não te colocar em situação de risco. Isso é segurança pessoal, tá certo? Aí, voltando nesse assunto, nas próximas aulas nós vamos falar sobre o direito da criança e do adolescente, que também saiu daqui, ó, dos direitos universais dos humanos, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, artigo 5º. Ninguém será submetido a tratamento ou castigo cruel, desumano e degradante. Esse artigo está principalmente relacionado à questão da escravidão e principalmente em relação ao que foi feito com os judeus, né? Quando eles foram tirados de suas casas e tiveram castigo cruel, desumano e degradante. E aqui no Brasil, durante a ditadura militar, houve muito esse tratamento de castigo cruel, desumano e degradante. Quando a gente fala de intervenção militar, quando a gente fala de durante o governo militar, a ditadura militar, nós estamos falando da mesma coisa. Não é história de carochinha. Tem gente que pensa, não, isso aí só é falado nos livros didáticos. Hoje a gente vê muito a mídia, né, as redes sociais, as pessoas pedindo intervenção militar. Intervenção militar é uma coisa muito séria. Militar, ele foi feito para a segurança do país. Ele não foi uma instituição criada para governar um país. A gente tem que deixar isso bem claro, né?
Os militares, eles estão aí para manter a segurança da nação e não para governar uma nação. Para governar uma nação, nós temos o país de direito, democrático, que elege os seus deputados, os seus senadores, os seus governadores, seus prefeitos, seus vereadores e o presidente para fazer esse tipo de serviço. Certo? Então, assim, tem chegado até nós muitas informações, mas não tem chegado até nós o conhecimento. Conhecimento é algo muito importante que nós precisamos ter, porque senão a gente começa a defender ideias, né, acreditando que aquilo ali é um conhecimento. Não é. Ideias, às vezes, é só uma informação. Então, isso aqui, ó, foi muito sério, porque o nazismo, quando ele estava no poder, ele usou o exército, ele usou a polícia, ele usou as forças armadas na Alemanha para subjugar o povo judeu, para subjugar os povos negros, para subjugar qualquer um que fosse contra aquele governante, que no caso era Hitler. E nazismo, a gente defender ideias nazistas é crime contra a humanidade. Isso é muito sério. Belezinha? Então nós vamos agora dar uma pausa e vamos para o exercício, tá certo? Bom, voltando aos nossos exercícios, foi proposto para você 1, 2, 3 exercícios. O número 3 é dividido na letra A e na letra B, certo? Lá naquela imagem que eu coloquei na atividade, tem o desenho do Charlie Chaplin, né, com um garoto. Aquele filme foi feito no ano de 1821, muito antes da Segunda Guerra, né? E eu coloquei o link do filme lá para vocês assistirem. Tem um filme completo, mas eu coloquei só uma cena. Depois, se você quiser assistir o filme completo, eu coloco lá. É só vocês colocar lá na rede, lá nos grupos, ou mandar no meu PV. Tio, eu quero assistir o filme, achei interessante. E o cinema nessa época, em 1821, não tinha os direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos ainda, né? Então não havia feito ainda. Então o cinema já estava fazendo uma crítica sobre a situação que estava acontecendo naquela época. E o filme do Charlie Chaplin era um filme mudo, preto e branco. Não era igual esses filmes hoje que tem explosão, que tem todos esses artifícios que o cinema usa, né, para chamar a nossa atenção. É um filme simples, mas que mostra uma realidade da época. Aí eu pus assim, ó, atividade 12 do 4, leia página 69 do seu livro didático. Aí eu pus texto acima. Por que eu pus a página do livro didático? Porque pode ser que o seu irmão, que hoje está no 6º ano, está com o livro aí na casa. E aí você pode olhar lá, mas o texto é aquele mesmo que eu coloquei lá na atividade, tá bom? Então não precisa preocupar. O texto está na atividade. Eu só estou identificando que é na página 69. E responda as questões. Qual desses artigos chamou mais a sua atenção? Tem 3 artigos no texto. Tem o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 5º. Você vai... Não, professor, eu achei interessante o artigo 5º, porque ele fala isso, isso e isso. Então é essa atividade. Você vai escolher um dos artigos que estão lá e vai falar por que ele chamou sua atenção. Se você ficar em dúvida, volta aqui na explicação da tia Eliane, que você vai ver que eu expliquei cada um deles. Número 2. O que você sugere para que o artigo primeiro artigo, seja colocado em prática? Você vai dar sua opinião. Olha, eu sugiro que para que o artigo primeiro seja colocado em prática isso, isso e isso. Ah, o que diz o artigo 1º? Volta, vai lá no seu celular agora, volta um pouquinho na explicação que a tia Eliane deu lá, que você vai ver o que ele fala. Na número 3, eu estou explicando aquela imagem que está lá daquele homem de bigodinho, até parece Hitler, né? O Charles Chaplin até hora que eu fico pensando quem copiou quem ali naquela história. Essa imagem que está no texto foi retirada de um filme de 1921, O Garoto. Lá em inglês é The Kids, né? Filme que coloquei o link nas orientações.
O link do filme está nas orientações, o link do filme está na atividade e o link do filme vai estar lá no grupo de WhatsApp também, tá certo? De acordo com a data em que os direitos humanos foi construído e em que o filme foi produzido, então aí você tem que ir lá no texto e ler. Quando que foi feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E quando que o filme foi construído? Podemos dizer que o filme foi feito depois que os direitos humanos já existiam? Sim ou não? Né? Letra B. Onde, na sinopse do filme, o que é sinopse? É o resumo do filme. Por que eu pus a síntese, o resumo do filme lá na atividade? Porque vai ter aluno que vai estar recebendo atividade impressa. E quem recebe atividade impressa é porque não tem acesso à internet. Aí é só ler a sinopse do filme, que é a mesma coisa de assistir a cena. Onde na sinopse do filme, ou nas cenas do filme, ou no link, é possível mostrar desrespeito ao ser humano. Aqui está emendado, ó, vai arrumar lá na atividade. Mostrar desrespeito ao ser humano ou aos direitos humanos. Em que momento do filme, em que momento na sinopse do filme, é possível perceber que houve ali um desrespeito aos direitos humanos do cidadão? Então, lá na sinopse do filme, conta a história de uma mulher que abandona o filho, aí esse filho vai parar com esse vagabundo aí, que é o Charlie Chaplin, eles vão morar junto, e depois vão querer levar ele para o orfanato. Tem todo um enredo a história, né? Então, onde que ali mostra que houve, né, um desrespeito aos direitos humanos? É só você ler o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 5º, que lá vai aparecer. Então, esta é a atividade do dia 12, a nossa atividade dessa semana. E eu gostaria que vocês fizessem com esmero, com cuidado, que leia o texto, porque está acontecendo muito do aluno nem assistir o vídeo e nem ler o texto. Até que dia você pode postar sua atividade? Até terça-feira, 11 horas da noite. Tá certo? Porque eu preciso corrigir. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Ok?